mais um episódio do Café com Histórias, aqui onde a gente conhece bastidor e não somente o palco. E além do bastidor, a gente também traz aquele assunto que está sendo ali debatido no momento, histórias, vidas, porque a gente fala de pessoas, de seres humanos. E hoje a gente está aqui, nada mais, nada menos, com a doutora Fernanda Beirigo Rodrigues Coelho. Seu nome é grande, né, querida? É grande. E ela vai falar um pouquinho de algumas coisas pessoais dela. A gente vai conhecer a doutora Fernanda, mas a gente também vai trazer à tona um assunto muito bacana que está aí na boca de todo mundo, que eu não vou nem contar o que é, mas vocês já devem estar vendo ali, né, guardadinha ali. Mostra aí, doutora Fernanda. Algumas pessoas já são bem familiarizadas, aguarde que nós vamos chegar nesse assunto. Por enquanto, nós vamos falar com a doutora Fernanda, pessoa, mulher, mãe, conhecer um pouquinho essa pessoa genial que eu já conheço há um tempo, mas talvez vocês estão conhecendo agora. E aí, doutora Fernanda, você é de Araguaína ou não? Então, obrigada pelo convite, me sinto honrada de estar aqui com esse papel e fico muito feliz de poder compartilhar com as pessoas algumas verdades e eliminar alguns mitos sobre o assunto que a gente vai falar mais pra frente. Eu tenho 44 anos. Não parece. Quero essa receita. Nasci em Conceição do Araguaia, Pará, mas minha família é toda mineira. Meus pais se casaram e mudaram para lá e foram tentar a vida lá. Tenho mais 3 irmãos, sou a segunda filha e saí de casa muito nova, com 12 anos, para estudar. 12 aninhos? 12 aninhos. Meu pai pegou minha irmã e eu, minha irmã com 15, eu com 12, e mandou a gente para Goiânia e vão ser alguém na vida. Era assim que ele falava. Se ficarem aqui, logo logo vai ter namorado, vai casar, não vai querer estudar, não vai ter profissão. Então mandou nós duas, novinha, e a gente mudamos para Goiânia. E foram morar com alguém lá? Só nós duas. Como assim? No apartamento. Gente, isso hoje não poderia. 25 anos atrás, 30 anos atrás, foi em 95. Aham. E aí fomos. E assim, a gente, pra falar com meu pai, telefone fixo era complicado. Não era igual hoje, né? Ele confiou de olhos fechados. Meu Deus! E só nós duas. Não tinha internet, né? Não era essa facilidade. Não tinha. Quer dizer, tem gente que nem lembra disso, né? A Carla acho que nem lembra desse mundo sem internet, né, Carla? Não lembra, sem celular. A gente tinha horário pra falar com meu pai, com a minha mãe. Sim, era tudo muito mais complicado. A gente podia fazer o que quisesse, porque eles nunca saberiam, não existia rede ainda mais em Goiânia, social, é uma cidade enorme. Mas a gente criou juízo de uma tal forma que a gente tinha medo de acontecer alguma coisa e a gente não ter quem protegesse. Então a gente não saía, não desobedecia, não de forma alguma. Minha irmã passou em Ribeirão Preto para odontologia e eu fui junto. Aí de Goiânia vocês foram para Ribeirão. As duas para Ribeirão. Minha irmã formou lá e quando eu terminei o 3º ano, eu prestei vestibular aqui em Araguaína, no ano 2000. E eu passei. Aí você fez faculdade em Araguaína? Fiz faculdade aqui em Araguaína. E a sua irmã ficou? E ela permaneceu lá. Daí meu pai mandou o meu irmão mais novo para ficar junto com a minha irmã, que estava muito longe, e eu, como estava aqui pertinho, acabei ficando sozinha e terminei minha faculdade aqui. Entendi. E amei Araguaína e não quis ir embora mais. Ah, mas quem não ama, né, gente, Araguaína? Se bem que agora é mais fácil de amar, né? É, verdade. Foi em que ano? Nossa, 2000. Eu cheguei em 2011 e eu já não amei. Então, de 2011 para 2000, são 11 anos. A Filadélfia era só... Dizem que era só o buraco, né? Mas assim, eu gostei muito daqui, principalmente por ser perto da cidade da minha família. Era uma cidade que estava sempre em crescimento, né? A faculdade, vários cursos vindo para cá, muita gente de fora e eu vi aqui uma oportunidade. Quando eu formei, eu fiz medicina do trabalho. Trabalhei um período, mas praticamente não gostei muito, que era um atendimento muito assim direto com funcionários de grandes empresas, então eu não me sentia confortável. Não, aí deixei. E foi quando eu me apaixonei pela endocrinologia. Casei, fiquei 14 anos casada, separei há 2 anos. Tem 2 filhos? Tenho 2 filhos, um casal lindo,
uma menina É lindo de mesmo, 12. gente. São lindos. Também, né? Com a mãe dessa, não dá pra não ser criança feia. Uma menina de 12 e um rapaz de 14. Um menino ainda, né? Mas estão comigo, são minha vida, meus tesouros. E assim, eu sou muito grata a Deus por tê-los comigo. E é isso, mantive aqui mesmo após o divórcio, continuo aqui trabalhando. Eu amo Araguaína, ó, e quero estar sempre por aqui. Meus filhos também amam a cidade. Assim, quando eu separei, eu pensei em ir embora para Palmas, mas depois eu acabei desistindo. Falei, não. Recomeçar em outro lugar e já recomeçar, né? Uma vida sem estar casada em outro lugar, acho que é mais difícil. Fui bem orientada. Na época, até pela minha advogada, ela falou, olha, o trauma para as crianças não deixa de existir. Sim. E aí você vai tirar do convívio, com os amigos, da escola. Tudo se torna mais difícil. Tudo, né? Dos avós, do pai e tal. E aí eu acabei optando por ficar e... Que bom que você optou por ficar, fico feliz. E estamos aqui. E trabalhando sempre, estou muito bem, graças a Deus, profissionalmente estou satisfeita, eu tenho bastante paciente e assim, cada consulta é uma troca, eu tento entender realmente o que o paciente precisa. A maioria das vezes não é só remédio, ele precisa de orientação. Acho que a grande parte, né? Eu acho que hoje em dia o médico, ele também tem que ser, independente da especialidade, ele tem que ser um pouco de psicólogo, um pouco de terapeuta, um pouco de padre, de pastor, de juiz, enfim. Porque o ser humano, acho que sempre fomos complexos, mas eu acho que a complexidade do ser humano, eu acho que ela está mais aflorada. Mais evidente. Né? Tá. Porque eu acho que a vida da gente... Mundo virtual. Exato. Né? Na verdade, quando você olha no Instagram, você vê aquela pessoa linda que só posta coisa boa, começa a gerar em você, poxa, por que eu não consigo Muita isso? ansiedade. Começa a gerar uma ansiedade, de uma certa forma até, não sei se a palavra mais correta seria inveja, mas desejo de chegar até aquele patamar que ela está vendo. E muitas vezes a pessoa não sabe o que aquela pessoa passou para estar lá, né? O que ela está passando. Exatamente. E na verdade o mundo de aparências, né? E é exatamente, doutora Fernanda. Inclusive o Café com Histórias nasceu por causa disso. Porque eu comecei a ver que as pessoas, elas se comparam muito com aquilo que você diz, com aquilo que está nas redes. E o que está na rede, normalmente, é a parte mais bonita. Quando a gente está feia, desarrumada, descabelada, gente... Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer postar, né? Faz favor. Teve um dia que aconteceu uma situação, eu estava fazendo uma caminhada, aconteceu uma situação muito desagradável na Via Lago. Eu cheguei da caminhada do jeito que eu estava, suada, e fiz um vídeo. Gente, várias amigas me mandaram mensagem: Tereza, você está doente? Você está precisando de alguma coisa? Porque eu estava sem maquiagem. Sem maquiagem, eu cheguei da caminhada, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas estão acostumadas a ver a gente, ver de modo geral o palco, né? E aí ela se compara com o palco. É muito fácil se comparar com essa doutora Fernanda, linda, bem resolvida e que está indo super bem na profissão e tudo mais, mas todo palco tem um bastidor. Tem. Não é fácil. Não é fácil. Todo mundo tem ali atrás da cortina. Exatamente. E é por isso que eu decidi fazer o Café com Histórias, para que as pessoas conheçam que também existe um bastidor, que nem tudo é festa, glamour e brilho. Muitas vezes eu percebo assim que o meu paciente, ele precisa ser ouvido, ele quer atenção. E mais ele do que um precisa, muito mais, assim, precisa de alguém para dizer, calma, a gente vai te ajudar, você tem, né? Tem solução. Então, Tereza, muitas vezes eu sinto no meu consultório que o paciente, ele está indo ali repleto de informações, porque ele vê nas redes sociais muitas informações sobre medicação, sobre isso, sobre aquilo, come isso, come aquilo, não come. E ele tem assim um leque de informações que a maioria das vezes pode não ser baseada em estudo científico, né? E ele vai confuso, e ele vai procurando ajuda, e ele vai procurando escuta, né? Ele vai assim precisando de um acolhimento mesmo, de um aconchego, de palavras, igual você disse. Às vezes a gente tem que ser
padre tem que falar um pouco de Deus, tem que falar um pouco de situação, de problema. E a vida das pessoas comuns, elas tendem a achar que os problemas delas são únicos, assim, que as pessoas das redes sociais não têm problemas. Então, na verdade, eu sinto que os meus pacientes, a maioria, quando ele vai, doutora, eu tô gorda, meu marido não me quer mais, não sei o que e tal, existe um monte de queixa que a gente consegue ajudar aquele paciente. E muitas vezes é na base da comparação. Exatamente. E essa comparação traz angústia, traz tristeza, depressão, ansiedade, isolamento social, ansiedade, separação, né? Às vezes a mulher ela não se sente bem, então ela acha que ela não é capaz de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa. Então, assim, hoje em dia nós percebemos que o ser humano, ele realmente ele está muito mais complexo, ou pelo menos eles estão aprendendo a falar mais, né? Porque antigamente nossos pais falavam muito pouco. Pode ser isso também, né? A gente hoje consegue se expor mais. Porque... até demais em alguns casos, para eu dizer, né? Porque tem algumas exposições que acho que poderia ser feita no quarto, né? No consultório e não em rede social. Mas enfim, não estou aqui para julgar. Agora, uma coisa também que a gente vê, que eu imagino que deve chegar no consultório, muita gente que se consulta com o Dr. Google, o Dr. ChatGPT, né? Então, assim, eu imagino que deve ser bem confuso, né? Tipo, meio que concorrer com esses doutores aí, porque, até na verdade, às vezes a pessoa sente uma dor. Você foi no médico? Não, eu falei com o chat. Sim, mas não, doutora, eu vim aqui porque eu quero que a senhora me prescreve tal remédio. Como assim? Calma. Para tudo na medicina tem uma indicação, tem a questão da individualidade do paciente, da necessidade, do poder socioeconômico. Então, assim, a gente tem uma série de fatores que a gente precisa analisar e buscar junto com o paciente a melhor escolha, o melhor tratamento, a melhor saída. E muitas vezes nem é só medicação, é terapia, é atividade física. Um sono, uma noite bem dormida, uma alimentação mais leve, melhor, um diálogo que às vezes aquela pessoa está deixando de fazer, deixar o celular mais de lado, assim, pequenos hábitos que fazem toda a diferença na vida da pessoa. E muitas vezes dentro do consultório a gente consegue perceber que esse mundo de hoje está sendo dominado pela tecnologia, veio para o bem, claro, divulga-se muito com maior facilidade, né, as informações, porém a internet é igual papel, aceita tudo. Qualquer pessoa que chegar lá e falar qualquer coisa e confunde muita gente, né? E uma frase que eu ouço da doutora Andréa Vermont, você deve conhecer, que ela fala que quando a alma cala, o corpo grita. Né? Eu acho assim sensacional, eu acho que isso reflete em tudo na nossa vida. Porque se eu emocionalmente não estou bem, em algum momento isso vai se refletir no meu corpo, né? Eu acho que isso é em tudo, em todas as áreas, não tem como. Se eu emocionalmente não estou bem, eu não vou estar bem no meu trabalho, eu não vou estar bem comigo mesma, eu não vou estar bem com o outro, e o meu corpo, uma hora, ele vai gritar, ele vai pedir socorro. A gente percebe, por exemplo, gastrite. Gastrite é uma doença comum e que a gente vê uma relação, assim, com o emocional, né? Às vezes a pessoa não come, aí fica de jejum prolongado, então realmente o organismo ele vai reagindo e uma hora vem as patologias de fato. E realmente a mente, ela é poderosa. A gente precisa tentar encontrar um equilíbrio maior para poder ter uma saúde e uma vida longa, né? E saudável, né? Exatamente. Porque longa, sem saúde também. Eu digo isso. Não adianta você ter 90 anos e estar em cima de uma cama sem poder conseguir tomar o seu banho, sem poder tomar... Sem liberdade de viver. Sem liberdade, né? Nem que seja domiciliado, mas que tenha músculos para mobilidade. Sim. Músculo você cria como? Você mantém dentro da atividade física. Então, assim, a atividade física... Mudança de estilo de vida é muito importante. Vamos falar do nosso queridinho? Vamos falar do nosso queridinho, gente. Quem sabe o nome?
Monjaro, que é o amigo de muitas mulheres e de homens também, né? Sim, com certeza. E Então, nós conversamos e você chegou de um congresso há pouco tempo. Isso, Por isso que a gente exatamente. deixou para gravar depois que você viesse do congresso, que eu falei, vamos ver aí as novidades. Porque, gente, eu não sei, assim, eu me sinto metê de vez em quando. Outro dia eu tava com algumas amigas e todas, porque meu monjaro, não sei o quê. Aí eu falei, não uso monjaro. Como assim? Eu falei, não tem necessidade, né? Existe gente, indicação. desculpa aí, tá? Mas Existe uma indicação. existe, mas hoje tá que meio que, tipo assim, virou meio que uma febre, uma moda. Modinha, né? Se você tá bem, você tem que estar usando. Mais ou menos isso? Você vê isso no consultório? Porque eu me senti um metê nesse dia. Não, assim, na verdade, por ser uma medicação cara, né? Então, não é só ter o desejo, tá? E às vezes a pessoa tá usando por estética, certo? Uso eu por diria estética. Que na maioria das vezes? Não. Pelo menos muita gente que eu conheço. Se for sem orientação médica, pode ser. Uhum. Sim, a maioria das vezes por estética, sem orientação. Porque, por exemplo, se você chega no meu consultório, eu jamais vou te prescrever um monjaro. Você não tem necessidade de perder peso. De repente, a gente vai ter que avaliar a questão de massa magra, músculo. A gordura tem muito. Ver o metabolismo, entendeu? Fazer aí não é o monjaro que vai resolver. De proteína. Existe uma gama enorme de, como é que eu digo? De fatores e de... Peraí, vai ter que cortar essa parte. De medidas, uma gama enorme de medidas que a gente pode tomar, adotar para você ter sucesso. Porque na verdade não é estética. Eu, Fernanda, não me preocupo com a estética do paciente. É claro que existem muitas mulheres que vão em busca disso, mas lá no primeiro ato eu já digo, olha, aqui eu preocupo muito mais com a sua saúde do que com a sua estética. Se você está procurando só estética, não é aqui. Porque ali eu quero avaliar a questão do equilíbrio hormonal, a questão do ganho de massa super importante. magra. Exatamente. Se tem uma gordura no fígado, uma esteatose hepática, se tem um pré-diabetes, se tem a questão da menopausa na mulher, né? Então, assim, o ser humano, ele tem todo um contexto para a gente avaliar, para ele ter uma vida longa. Não é só a estética. A estética vem após o resultado dessas mudanças que a gente vai impactar diretamente no seu metabolismo, na sua saúde de fato. O importante é a mudança, acho que, do estilo de vida. Exatamente. Isso que faz toda a diferença, né? Em Brasília, recentemente, foi falado muito o quê? Obesidade é uma doença crônica, assim como hipertensão, assim como diabetes. Necessita de tratamento para a vida toda. Então, às vezes a pessoa usa lá o monjaro e emagrece o que ela queria emagrecer e ela para de tomar. Só que ela emagreceu sem atividade física, ela perdeu massa magra também. Sim. Se ela perdeu massa magra também, se ela perdeu músculo, o metabolismo dela, que tinha antes uma quantidade X de caloria, agora com menos massa magra, que é a locomotiva, que é o que consome essas calorias, ela vai passar a necessidade de menos calorias. E quando ela para de tomar a medicação, ela vai voltar a comer o que ela tinha antes, o hábito de comer. E aí ela começa a engordar. Aquele dizer de antigamente, fulano fez tratamento para emagrecer, depois que parou, engordou o dobro. Engorda mesmo, porque ela perdeu, exatamente, ela perdeu a massa magra. Então, por isso, hoje em dia, é muito importante você fazer esse acompanhamento com bioimpedância, para avaliar mesmo a massa magra e a massa gorda, né? Que é a gordura, que também é importante a gente ter. A gente precisa ter em torno de 20% do corpo de gordura, mas precisa ter músculo, muito músculo. Que o que é o que segura, né? Exatamente. Mantém a gente em pé. É o que dá longevidade, né? Hoje já se sabe que o músculo é um órgão endócrino, que ele vai dar longevidade, ele dá a mobilidade, né? Ou seja, a diferença daquele idoso, digo idoso mesmo, depois dos 80, que é acamado, e aquele idoso que faz tudo dentro de casa, é aquela pessoa que sempre foi ativa, né? E eu não estou dizendo só ir para academia, mas ativa mesmo, que ia, por exemplo, na zona rural, que ia no pasto, que ia em algum lugar e tal. Que caminha, né? Que caminha, exatamente. A pessoa que faz uma atividade física regular e ela consegue manter
os músculos. Porque também, igual você falou, não é só ir para academia. Eu concordo, tem gente que não gosta de ir para academia, não gosta de malhar, e aí? Vai fazer, igual tem gente que faz na força do ódio, né? Mas baixe alguma coisa. Um esporte. Gente, tem tanto esporte, natação. Tem tanta coisa que pode se fazer, né? Porque não dá para ficar parado. Sedentário. O sedentarismo, eu acho que, se a gente for ver, doutora Fernanda, prevenção de todas as doenças, todas. Atividade física, todas. Eu não consegui até hoje ver uma doença que pode ser prevenida, seja física ou mental, que a atividade física não esteja incluída aí nessa prevenção. Exatamente. É tópico número 1, né? Atividade física, uma dieta equilibrada, o sono, hidratação, água também é muito importante. E todo o contexto, né, que reduz o estresse, não deixa de reduzir quando você está ali na atividade física, é muito importante. E doutora Fernanda, uma coisa que eu acho assim, até não muito tempo atrás, era muito menosprezado. Tipo assim, as pessoas se orgulhavam de... Até hoje a gente vê algumas pessoas se orgulham em dizer: ah, não, porque eu durmo pouco, eu durmo 4 horas por noite. E assim, é muito menosprezado, mas que hoje tem se descoberto que é fundamental no processo de envelhecimento e na vida como um todo, que é o sono, né? O que você, como endócrina, o sono, né, que trabalha nessa área, o que você pode nos dizer? Então, a necessidade do sono do ser humano, ele vai se alterando com o passar dos anos. Um bebê, ele precisa de 22 horas, um recém-nascido, ele precisa dormir 22 horas no dia. Um lactente de 1 ano, ele já precisa dormir menos, em torno de 16 a 20 horas. Um ser humano adulto precisa dormir em torno de 6 a 8 horas. Então, assim, com o passar dos anos, essa quantidade, essa necessidade de sono, ela naturalmente vai sendo reduzida, tá? Mas o sono, ele é importantíssimo. E, principalmente, um sono de qualidade. O que todo paciente que chega, por exemplo, com obesidade, a gente percebe que ele não dorme bem, porque a própria obesidade, né, faz ele ter uma asfixia, pode ter apneia, então não é uma pessoa que dorme bem. No outro dia é uma pessoa que está mais irritada, é uma pessoa que está com mais ânsia de fome, ânsia de comer, porque na hora do sono é que se produz os hormônios da saciedade. Então, assim, durante o sono se produz o hormônio do crescimento. Então, hoje nós sabemos que o sono, ele é fundamental na vida do ser humano. E às vezes eu chego ao paciente e falo: doutora, eu acordo 3, 4 horas da manhã e não consigo dormir mais, socorro, me ajuda. Eu falo: mas o senhor deita que horas? Não, eu deito 8 horas da noite. Então eu faço com ele 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 horas, você já dormiu 8 horas. Tem que dormir um pouco mais tarde, então. Ou acordar às 4 da manhã e fazer alguma atividade. Eu falo, porque esse sono mais cedo, ele é saudável, ele é muito saudável. Mas a pessoa precisa entender que ela precisa dormir a quantidade que ela realmente precisa. 4 horas de sono é muito pouco, né? A gente percebe. Sim. Mas às vezes a vida é corrida e acaba tão energético, é estressante, tal. E ao longo da vida, mas no final a gente vê que aquela pessoa não tem uma saúde mental, uma saúde realmente que poderíamos ter se ela dormir, tivesse cuidado um pouco melhor. Porque existem alguns pilares, né? Exatamente. Que a gente pode dizer: exercício físico, nós já falamos, o sono é um dos exercícios, importantíssimo. Uma alimentação saudável, né? A hidratação. A água então, assim, também é fundamental. Até lá no congresso, um dos professores brincou que nunca viu ninguém na UTI porque bebeu água demais. Eu também nunca vi. Ele falou: olha, foi feita a pergunta para ele que o paciente com insuficiência cardíaca tá bebendo água demais. Ele falou: olha, eu nunca vi paciente na UTI porque bebeu água demais. Então, assim, agora porque bebeu água de menos, a gente vê. Então, quer dizer, precisa realmente da hidratação, é fundamental para o funcionamento de todos os órgãos, para a pele, para o cabelo, para tudo. É importante a questão da hidratação. E é isso. E a alimentação, né? É muito importante também. E reduzir o estresse. Como? A gente até diz, verifica um esporte. Eu estou recomendando bastante o beach tênis.
estou com alguns pacientes assim na idade mais jovem, de 18, 19, 20 anos, eu falo, procura vôlei, porque você tem outros amigos, você sorri, você brinca. Sai da tela também, sai da né? tela, exatamente. E o sono, voltando no assunto do sono, você falou agora da tela, a gente percebe que tem muitas pessoas com dificuldade de dormir, indo para medicação indutora do sono por conta do uso do celular antes de dormir. Então a gente recomenda que o paciente fique no mínimo 2 horas sem usar o celular antes de dormir, porque aquela tela ela é estimulante. E o que você está vendo ali é estimulante. Então, sim, imagina, quem fica no celular, né, fazendo uma leitura, muito difícil isso. Vai ficar ali vendo um videozinho que vai só estimulando. Às vezes jogando, às vezes Exato. fazendo alguma coisa que não deixa de ser estimulante. E o nosso cérebro, ele entende que não está na hora de dormir. E o sono não vem realmente. Existe uma higiene mesmo do sono. Evitar bebidas energéticas no período do sono. Evitar refeições pesadas, de 3 a 4 horas antes de dormir. Isso tudo favorece um sono mais... com que traga um descanso realmente mais tranquilo. Existem situações de pessoas que estão dormindo, mesmo assim estão acordando cansadas. Aí a gente precisa investigar, porque pode ser problema hormonal, pode ser outras situações, né? Então, realmente o sono ele é um dos pilares fundamentais da saúde do ser humano. Uma coisa que eu notei em mim, no meu sono, depois que eu comecei a fazer a higiene do sono, eu percebi que o meu sono melhorou muito, né? Então, assim, eu acho que isso é super importante. São coisas tão simples, né? Que a gente pode fazer, gente. Pesquisa lá, sabe? A higiene do sono. Assim, dormir sempre no mesmo horário. Exato. Essa parte, às vezes, por causa da vida social, em alguns dias não é possível, mas eu tento manter. E assim, a questão da luminosidade, né? Ler um livro, evitar assistir filme à noite, né? Barulho demais, quer dizer, são coisas, tomar um banho. Eu tomo banho à noite, meu sono, ele vem, quer dizer, quando eu falo estou indo dormir, isso significa que vai mais uns 40 minutos, que a minha higiene do sono, ela é mais ou menos esse período, é um bom banho, eu passo meu creme, sabe, eu tento ali relaxar. E aí, o que acontece? Quando eu faço isso direitinho, eu percebo que eu deito, pego no sono mais rápido e acabo dormindo melhor, um sono mais profundo, né? Então eu acho que isso é importante, a gente também se conhecer, né? Se conhecer e procurar aí as formas de melhorar tudo isso na vida da gente, porque na hora que a gente dorme também o nosso cérebro faz uma limpeza, né? Isso é importante. Certeza, é muito importante. Igual você acabou de falar, são medidas simples mesmo. Evitar barulho, evitar luz, evitar... você conseguir mandar para o seu cérebro a informação que ali está na hora de realmente ir para o sono, né? Descansar, que o dia finalizou. Isso é muito importante, muito mesmo. A atividade física, quando ela é regular, a gente percebe que ela interfere também diretamente no sono. Então, quando ela é irregular, a atividade física regular, você consegue dormir melhor. Sim, consegue dormir melhor, com certeza. Consegue dormir melhor. Quando você está próximo do peso ideal também, ou no peso ideal, você consegue dormir melhor. E além dessas outras pequenas atitudes que a gente pode ter, né? De criar o hábito de ler um livro antes, de fazer uma oração, de mostrar para o seu cérebro que ali está na hora de acalmar. Isso, acalmar. E às vezes você percebe que tem gente, eu gosto de dormir com a televisão ligada, e aquela quantidade de luz. Nossa. Não é interessante, né? Mas eu só consigo dormir assim, tá? Mas se desligar, você consegue ter um sono melhor, você vai acordar bem mais disposto no dia seguinte. E também criando hábitos, né? mais organizadas, com certeza. Questão de hábito mesmo. E agora me conta um pouquinho qual foi a sua perspectiva depois desse congresso em relação ao monjar, em relação às dietas, em relação a toda essa questão do emagrecimento, que como você falou, a obesidade, ela hoje é considerada uma doença. E como doença, ela deve ser tratada, né? É uma doença crônica. Como uma doença, a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, né? Exatamente. Quer dizer, ela deve ser tratada. E eu
não sei se eu estou errada, me corrija por gentileza. Eu imagino que uma pessoa que tem obesidade, é uma pessoa obesa, e ela simplesmente decide tomar o Mounjaro para emagrecer, mas ela não muda o estilo de vida, é como se ela, vamos fazer aqui uma analogia, uma pessoa que está com uma infecção, está tendo febre, ela toma somente o antitérmico para baixar a febre, mas a infecção ela continua lá. Então a gente pode fazer uma analogia mais ou menos desse jeito? Perfeito. O que acontece? O Mounjaro, que é a tirzepatida, é uma medicação que ela atua em 2 hormônios intestinais, que são chamados de incretinas. Então, enquanto você estiver com o uso da medicação, você vai perceber que vai reduzir a fome, você vai ter uma saciedade, mas se você não mudar o que está por trás desta obesidade, por exemplo, tem pessoas que são compulsivas. Elas não comem porque estão com fome, elas comem por compulsão. Tem outras pessoas que têm a vida tão agitada e comem mal. É fast food, comida, é lanche, essas coisas. É mais coisas. fácil abrir um pacote do que descascar uma fruta, né? Exatamente. Que vem em questão de hábitos, né? Então, muitas vezes a pessoa não vai lá na causa. Ela faz exatamente isso. Ela só trata ali o que está acontecendo após e não vai lá na causa. A gente precisa ir na causa. Exatamente isso. Por exemplo, quando é compulsão, o Mounjaro ele ajuda? Ajuda. Mas se você parar a medicação, você não tratou a compulsão. E não pode tomar a vida toda. E não, exatamente. Qual que é o prazo máximo, vamos dizer não existe. assim? Não existe. Não então. existe. Não existe. Quer dizer, se a pessoa resolver tomar aí por tempo indeterminado, só que aí ela podendo, ela vai tomar. Isso. Vai chegar uma hora que ela vai chegar no peso que era a meta. E nessa hora a gente precisa continuar o acompanhamento para fazer intervalos maiores, doses menores e fazer o que a gente chama de doses de manutenção e não mais para emagrecimento, entendeu? Exatamente isso. Se a pessoa emagreceu com o uso da medicação, se a gente tirar, o que ela sentia antes vai voltar. O que a gente usa muito, junto com a tirzepatida, é usar uma medicação para compulsão. Aí chega uma hora que a gente tira só a tirzepatida e deixa a medicação da compulsão. Então, cada paciente é muito individualizado, muito, porque a gente considera N fatores para chegar naquele tratamento melhor para aquele paciente. Quando você tem um paciente, a gente vai analisar ali, ele precisa perder em torno de quanto de peso? De 20% a 30% do peso. Existem situações que só a tirzepatida não resolve. É paciente, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica. Mas existe pacientes que conseguem sair da fila da cirurgia bariátrica só com a medicação. A tirzepatida é atualmente uma medicação que foi agora liberada para pessoas acima de 10 anos, ou seja, para crianças, né? Acima de 10 anos. Não sabia, quer dizer, criança mesmo. Criança. Foi liberado, tá? É uma medicação segura. Existem muitos mitos na internet, mas na verdade é uma medicação que existe uma contraindicação, se a pessoa tem um histórico familiar ou pessoal de câncer de tireoide, né? Um tipo de câncer que é o carcinoma medular, então essa pessoa não pode fazer o uso. E o que eu vejo? Que está sendo indiscriminado o uso, né? A pessoa conseguiu ali, às vezes compra do Paraguai, compra não sei da onde. E a gente sabe do Paraguai, eu achei isso meio a gente sabe que existem impurezas. Sim. E eu já vi relato de colegas que eram claro que ali não tinha tirzepatida, tinha a semaglutida. A semaglutida, que é a Ozempic. A Ozempic, ela é uma medicação também para o tratamento da obesidade. É o predecessor do Mounjaro, mais ou menos? São medicações diferentes, porque ela age somente em um, no GLP-1. Já a tirzepatida, ela age no GLP-1 e no GIP, são 2. Então, a tirzepatida para perda de peso, ou seja, o Mounjaro para perda de peso, ele é mais potente do que a Ozempic. E atualmente é a medicação mais potente que nós temos liberada no mercado. Em breve, que era o que eu queria muito ter escutado lá no congresso e não foi falado, porque ainda não se concluiu todos os estudos. E já existe essa medicação rodando no mercado, a retratutida, que
segundo os estudos estão mostrando, ela é mais potente ainda do que a tizepatida. Meu Deus do céu, quer dizer, ela é mais potente ainda? Mas já está no mercado? Não está no mercado ainda, porque ela está ainda na fase 3 dos estudos. Entendi, não foi liberado. Isso não foi em liberado. nenhum país ou só no Brasil? Nenhum país. Entendi. Mas, não sei como, o Paraguai já tem produção. Ah, bom! Tá vendo, gente? O Paraguai tem tudo. E aí, então, essa medicação ainda está em estudo. Por exemplo, não podemos afirmar com segurança, com a mesma segurança da tizepatida, por exemplo, que ela não vai trazer uma outra doença, né? Como efeito colateral. E daí o risco de usar uma medicação, quer dizer, se já tem Sim. no Paraguai, talvez já tem gente usando. Com certeza. E sem saber o risco e tudo Sem que saber isso, o meu risco, Deus, sem saber o que está ali. Eu sou muito medrosa, sabe? com Porque isso. já vimos que tem determinados frascos que têm impurezas. Então, assim, você está injetando em você uma coisa que você não sabe nem como foi feita. E detalhe, você pode ter um efeito colateral que você não vai saber o que fazer com aquele efeito colateral. Ah, minha vizinha tomou. Enfim, a gente vê de tudo, de tudo. No consultório eu falo, gente, como as pessoas são corajosas. Eu não sei se é coragem ou é beira loucura, assim, pra mim, porque você colocar no seu corpo algo que não está liberado, como você disse, que tem impureza, que você não sabe o que isso vai acarretar, quer dizer, isso daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10, pode acarretar um problema, e aí? Já tomou, não tem como voltar atrás. Pra mim, assim, é uma loucura, né? Eu acho que às vezes eu chamo tentar se até alimentar melhor, tentar dormir, fazer exercício atividade física, mais seguro. Exatamente. Às vezes eu penso que é uma coragem até da ignorância, né? De não pensar assim, falar, nossa, de onde veio, o que eu estou fazendo? Se não se sabe, não foi feito estudos, não se sabe o que essa medicação pode trazer no futuro, não sei. Mas enfim, nós temos agora a tizepatida, que é o Mounjaro. Eu trouxe até aqui a canetinha demonstrativa. É a aplicação semanal. A gente tira isso aqui, a agulhinha fica lá dentro, o paciente não vê a agulha. Aqui tem um cadeadinho, essa daqui é demonstrativa, eu uso muito no consultório, então você abre o cadeadinho aqui e aplica na região abdominal 2 a 3 vezes. A pessoa mesmo se aplica. A pessoa mesmo se aplica, uma vez por semana. E aí a gente pode ter, sim, os efeitos colaterais, como náusea, como um pouquinho de dor muscular e principalmente hipoglicemia se o paciente estiver fazendo uso de outras medicações. Porque inicialmente ela era utilizada para diabetes, depois que foi percebendo aí a questão da perda do peso, né? Tanto a semaglutida quanto a tizepatida. São 2 medicações excelentes. A semaglutida, como já tem mais no mercado, já está com preço mais acessível, é excelente também, ela só tem um pouquinho mais de efeito colateral e nem é tão generalizado. Então, às vezes o paciente chega e fala, eu quero o Mounjaro. Eu falo, mas calma, existem outras medidas que a gente pode tomar antes de chegar nele. Eu digo que é uma arma muito potente, às vezes, para quem está precisando perder pouco peso. E é uma arma excelente para quem está precisando perder pouco mais de peso. O paciente, por exemplo, quando ele está acima do peso, como ele já está obeso, ele geralmente vem com algumas comorbidades. Ele vem com gordura no fígado, que é a esteatose hepática, ou ele pode vir já com pré-diabetes, ele pode vir com colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia, e a apneia do sono, que é o que a gente acabou de falar sobre a importância da qualidade de sono. Ele deixa de respirar, ele para a respiração durante o sono. Isso é muito perigoso, né? Muito arriscado. Então, existem tratamentos e a recomendação número 1 do tratamento é perder peso. Então, a gente pode usar essas medicações, né, que estão aí para serem usadas, mas de maneira adequada, acompanhada. Geralmente, eu passo meu telefone para os pacientes. Então, assim, às vezes até 10 horas da noite eu recebo ligação. Doutora, eu tô com uma dúvida aqui, porque minha mãe falou isso. Calma, eu sempre procuro responder no mesmo dia. Porque o paciente ele precisa entender que ele está fazendo um acompanhamento, ele está tratando a obesidade dele e esse tratamento ele não pode parar. Mesmo quando ele chegar no peso ideal, ele tem que continuar o tratamento com a reeducação alimentar e com a atividade física. Só o Mounjaro não é milagre, ele não faz milagre, não é mágico. Não existe pílula milagrosa. Outro dia eu tive no meu consultório, o paciente, nossa,
parece que eu já tô me sentindo mais magro. Só de segurar a canetinha. Só de segurar. Eu falei, calma, não é milagre, não é mágica. Pega o monjara assim, dá licença. Pega e fala assim, eu tenho fé que esse negócio vai dar certo. Aí continua comendo tudo que come. Exatamente. Não vai funcionar, gente. Não é milagre. E assim, é interessante, Tereza, pra gente quebrar o... Eu tive uma paciente que ela tomando. Ela, doutora, agora eu não consigo comer mais. Eu falei, mas criatura... Hello? Tá tomando pra quê? Ela não tô conseguindo comer. Eu falei, justamente, é isso que a gente quer. Você vai comer pouco, porque na verdade a gente precisa de muito pouco para sobreviver. A gente come muito mais do que a gente precisa. Sim, com certeza. A maioria das muito pessoas. mais do que eu preciso. Depois a consciência pesa. Ai, que triste. Porque comer dá prazer. É bom, né? É bom. É muito bom, mas pelo menos a gente fazer melhores escolhas. Eu acho que a vida, assim, doutora Fernanda, é feita de escolhas. Então, eu gosto de comer chocolate, eu como sobremesa todos os dias. Eu acho que se eu almoçar e não comer uma sobremesazinha, eu não comi. Mas eu como um pedacinho, eu como um chocolatezinho amargo, sabe? A fruta eu como durante, eu amo fruta na refeição. Na minha salada tem normalmente 2 tipos de fruta. Mas assim, mas só que eu também acordo 5 horas da manhã para fazer exercício todos os dias, de segunda a segunda. Então, dá para tentar dar uma equilibradazinha, né? No domingo eu não acordo às 5 não, gente, eu acordo às 6. Ainda? Fico até às 6 na cama. Mas eu acho que tudo na vida é feito de escolhas, né? Não tem como, tudo tem ônus e bônus. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que o que vale a pena é a gente também chegar... planta e colhe, né? Exato. É chegar no final do dia, uma coisa que eu tenho aprendido a olhar para mim, olhar para a pessoa que está no espelho, no final do dia, no meu momento da higiene do sono. Eu tenho criado o hábito de olhar para a pessoa que está no espelho e perguntar quais foram as escolhas que eu fiz hoje. Essas escolhas, elas me fizeram me tornar um ser humano, de modo geral, melhor ou não? Todo dia a gente e buscar melhorar no dia seguinte. Se a gente faz essa reflexão, a gente consegue entender aonde que está o erro. Né? E se conhecer um pouco melhor, né? Que eu acho que isso é super importante. A gente se conhecer como pessoa e não se comparar com o palco do outro, né? Porque é muito mais fácil. Falando em palco, eu vou te fazer 2 perguntas. Pode falar. Bora lá. Eu queria que você nos contasse, a gente já está caminhando aí para o nosso final. Eu queria que você falasse para mim qual o café mais amargo que você precisou, que você sentiu que você tomou até hoje. O momento mais difícil da sua vida. Só pra gente olhar para essa pessoa e saber que tem um bastidor também. É a morte do meu pai. A morte do meu pai foi um momento muito difícil na minha vida. Assim, a gente tem uma tendência de supervalorizar a pessoa depois que ela morre, mas não é isso. O meu pai, ele tinha sempre aquela palavra. Vou te dar assim só um exemplo. Teve uma época assim, quando eu terminei a faculdade, eu tinha terminado o namoro, eu estava muito triste. Ele, minha filha, você tem que viajar, você tem que andar. Cobra que não anda não engole sapo. Vai conhecer tal lugar, não sei o quê. E aí ele me incentivando isso. E aí eu falei, mesmo, né, papai, você é tão linda, não sei o que, tá aí formada, tem seu dinheiro. Peguei meu carro, fui pra São Luís, passeei, depois fui pra São Paulo, fui pra Belém, pro casamento de uma prima minha. Aí deu um ano, ele, minha filha, você não tá achando que você tá andando demais? Agora sossega, menina. Aí eu falei, papai, o senhor não me falou que cobra que não anda não engole sapo? Ele, mas cobra que anda demais leva paulada. Olha só, ele tinha um ditado pra tudo. Eu comecei a rir, falei, não acredito. Então assim, ele era aquela pessoa que chegava e conforme você estava, ele conseguia te fazer enxergar o que ele queria falar sem te maltratar, sem te fazer sentir qualquer tipo de culpa ou de dor. Nunca usou de bater na gente, era assim, meia palavra dele já bastava. Então quando ele se foi com o Covid, né, na época do Covid, vai fazer 5 anos já esse ano, final do ano. Então foi muito difícil, não só para mim, como eu tenho certeza, se você perguntar para minha mãe ou para os meus outros 3 irmãos, a resposta vai ser unânime. Então assim, nesses últimos 5 anos eu enfrentei acho que por falta dele, eu enfrentei muitas dificuldades, porque ele era
aquela pessoa que falava, papai, eu tô passando por isso, por isso, por isso, o que que o senhor acha? Ô, minha filha, calma, vai dar certo. Quando ele não tinha nenhum conselho, ele usava o otimismo, assim, a respeito. Ou então, não, faz isso, isso e isso. Então, assim, ele realmente faz muita falta na nossa vida. Foi um ser humano abençoado, muito trabalhador, honesto, um casamento só, que hoje eu acho que tá complicado. Você também eu também. Referência, exemplo, mas assim, muito companheiro da minha mãe. Tanto que minha mãe ficou 3 anos assim, acamada de depressão. Agora que ela começou a melhorar, né? E realmente foi o café mais amargo que eu experimentei, que eu precisei tomar. Fez a gente crescer, né? Porque quer queira, quer não, as dores elas vêm. Elas nos derrubam ou nos levam para cima. Eu acho que inicialmente derruba, mas depois a gente dá um jeito de recomeçar. Então, realmente, esse foi o café mais amargo que eu já tive na minha vida. E agora eu queria que você me contasse qual o café mais doce você já precisou tomar. Ou que você precisou, não, que você tomou. Meus filhos. Eu acho que meus filhos, eles me ensinaram a ser uma mulher diferente. Quando a gente é mãe, a gente deixa de pensar só na gente. A gente deixa de ser egoísta. A gente passa a amar uma coisinha que só dá trabalho, que depende da gente para tudo, mas a gente ama incondicionalmente. Então, meus 2 filhos foi o café mais doce e eu não me vejo sem eles. É interessante, quando eu vou lembrar de alguma coisa, eles sempre estão à frente de tudo. E recentemente eu fiz o acampamento da igreja também, que foi um café doce assim, que mexeu muito comigo, uma experiência com Deus, uma conexão com o Espírito Santo que eu nunca imaginei ser possível. Essa questão de Deus é muito importante na vida da gente e eu estava bem distante. E esse acampamento me fez refletir muito em todas as áreas da minha vida. E eu recomendo para todo ser humano que, se puder, ter uma experiência com Deus voltada para a igreja mesmo e para o ser humano, para a gente ser uma pessoa melhor. E esse foi o café mais doce que eu tomei. Meus filhos, esse acampamento. Eu acredito que daqui para frente eu estarei vendo, eu verei, como é que eu digo? Eu vou enxergar a vida de uma maneira mais doce, de uma maneira mais leve, liberar o perdão com mais facilidade, porque às vezes a gente tem uma tendência a ser rancorosa, então não, já vou liberar o perdão. E a vida mesmo, a convivência com as pessoas, ela tem que ser agradável, ela tem que ser... Você precisa ter uma base espiritual para poder viver melhor. E para ter uma vida mais leve, pra né, ter uma vida mais doutora leve. Fernanda? Porque eu acho que às vezes a gente leva a vida de uma forma muito pesada. A gente se cobra. E isso não faz bem, não é bom. Eu sei bem esse caminho. Às vezes a gente chora, se preocupa muito com o futuro e de repente você nem vai ver esse futuro, ou as coisas que você está com medo não vão acontecer e você está deixando de viver o momento hoje por conta de um medo, de uma ansiedade do que vai ser no futuro. Eu perdi. Eu tinha uma certa preocupação excessiva com o futuro dos meus filhos, como seria se um dia eu vier a faltar. A gente pensa muito isso, né? E eu aprendi que Deus toma conta de tudo. Porque jamais eu imaginei que a nossa família viveria sem o meu pai, e estamos aí, né? Estamos todos juntos, unidos, e aprendemos que a vida a gente precisa superar e precisamos realmente ter leveza em tudo e liberar o perdão. Acho que o perdão é fundamental e o ser humano hoje em dia esqueceu como que se perdoa e perdoar de verdade, né? Não é só dizer perdoei, perdoar de verdade, tirar aquilo, tirar aquelas correntes que nos prendem ao passado, a alguma coisa que aquela pessoa fez, e a gente deixar, tirar da mão do outro a capacidade de sentir o alívio, a paz, o perdão. É isso. Que bom. Eu estou muito feliz mesmo.
Que bom saber. Eu também já fiz o acampamento e foi um diferencial na minha vida. Nós vamos servir agora, tá? Ah, bom, vamos lá. E, doutora Fernanda, eu quero te agradecer imensamente por participar conosco, comigo, dividir a sua história, dividir o seu conhecimento, né? Dividir tudo aquilo que nós conversamos hoje, que eu acho que vai trazer uma identificação. Eu sei que muitas pessoas vão se identificar e quem sabe, se a gente conseguir nesse bate-papo melhorar de alguma forma a vida de alguém ou a forma da pessoa se enxergar e se enxergar no mundo, se for uma pessoa, acho que já valeu a pena. Com certeza. Né? E eu quero te agradecer imensamente. Esse aqui é um mimozinho do Café com Histórias. E, gente, tem açúcar, tá? No mimo que eu dei pra ela. Não tem problema, de vez em quando. De vez em quando pode. Aqui tem um brownie e uma palha, né, que é do nosso parceiro, do Doleto. Tem aqui uns cafezinhos para você experimentar na caneca nova, né, que você vai tomar e vai marcar o café. Com certeza. Obrigada, querida. Eu trouxe um chocolate sem adição de açúcar, Sem açúcar. porque eu amo, gente. Um chocolate Eu amo. Vai ser minha sobremesa, gente, porque eu não vivo, como eu disse, eu não vivo sem sobremesa. Então amanhã Exatamente. minha sobremesa está garantida, viu, Ricardo? Aqui, meu marido já tá ali assim, ó. Dividir, ai, não sei, vou pensar, se comporta bem que você ganha um pedaço. Então ele vai ganhar. Ele vai ganhar, Ai, gente, eu espero, como eu disse, que você tenha aproveitado esse bate-papo, porque eu aproveitei muito. A gente esperou um bom tempo, né, para fazer, mas valeu a pena cada minuto. Compartilha com a gente suas redes sociais para que as pessoas também te conheçam mais. Tá, joia. Com certeza. Eu agradeço muito mesmo, imensamente, de coração, pela sua persistência, porque eu sou um pouco tímida e eu achei que eu ia ter muita dificuldade, mas você conseguiu trazer aquela suavidade na voz, aquela mansidão que todo ser humano precisa ter. Obrigada, querida. Sua rede social? Doutora.Fevereiro. Doutora... Doutora, é porque eu te sigo, mas eu nunca lembro, né? Porque já tá lá. Porque eu fiz o pessoal e o outro. O doutora.Ferberigo é o profissional. Eu só Ferberigo é o pessoal. Ótimo. Então, gente, segue a doutora Fernanda, tá? Nós vamos colocar na legenda, tá bom? Curte, compartilha, porque eu tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir aquilo que a gente conversou hoje, que não é só sobre a canetinha do Monjaro, não é só sobre a gordurinha acumulada, sobre, vou pegar aqui, os músculos que a gente precisa ter, sobre essa barriguinha, olha que barriguinha mais... É uma construção, né? Você precisa ir quebrando. Exato. E se transformando numa nova pessoa, com mais saúde, com mais qualidade de vida, com mais vontade de viver, né? Mais e viver bem, com qualidade. Então, gente, olha, a gordurinha, o músculo, lembra disso quando você for malhar? Um quilo aqui e 1 quilo aqui. Gente, só que olha o tamanho disso aqui, é o mesmo 1 quilo. E é 1 quilo mesmo que eu tô segurando. Então, às vezes o que acontece, o paciente está emagrecendo, está hipertrofiando o músculo, mas na balança ele não emagrece, porque ele está perdendo gordura. E aí, por isso é importante a gente ver a composição com a bioimpedância. A gente faz tudo isso no consultório e por isso eu digo, é uma avaliação bem individualizada. É aquela necessidade específica daquela pessoa, de acordo com o que ela pode também realizar, né, de atividade física, e a gente vai direcionando e vai acompanhando e mudando as estratégias de acordo com a necessidade do paciente. Por isso é muito importante esse acompanhamento. É isso aí, gente. Se cuida, tá? Lembra disso, ó, lembra dessa equivalência aqui. Se cuida, se ame, porque pra gente cuidar dos outros,